E para cumprir a promessa de 200 mil inscritos, neste vídeo aqui hoje eu vou te ensinar a montar um barquinho feito de cola quente, movido a turbina hidráulica a controle remoto. Se você assistir esse vídeo até o final, tenho certeza que você vai aprender muita coisa e ainda se divertir. E para quem quiser saber o porquê que eu tô sumido, eu expliquei isso na comunidade no YouTube e o link tá aqui na descrição. Eu não quero tornar isso o tema principal do vídeo. Então, se bora desenvolver esse barquinho que tá muito massa. E não se esqueçam, né? Componentes é no baú da eletrônica. Acho que uma das coisas mais massas do nosso barquinho vai ser o motor que nós vamos utilizar. Que nada mais é que uma bombinha de água de para-brisa de carro que eu ensino a você remover de um carro no link aqui. Só não vai remover do carro do teu pai, né? Vai no ferro velho. Ou você pode comprar ela na internet, em qualquer casa de materiais elétricos automotivos por uns 25, 35 reais. Ela vai dar bastante potência para o nosso barquinho. Então nosso barquinho vai ser um barco a turbina. Porque aqui, ó, nós temos uma turbina, tipo como se fosse um jet ski. Ele vai sugar a água por baixo e jogar para frente e o barquinho vai, ó, voar para frente. Vamos ver agora ela na água. Essa nossa bombinha da água ela é feita para funcionar em 12 volts, mas lá no rio nós vamos mandar até mais tensão só para testar e ver a máxima potência do nosso barquinho. Ela tem uma indicação do lado positivo e negativo. É importante respeitar para a turbina girar do lado certo para sugar o máximo de água possível. Eu vou colocar ela embaixo da água e nós vamos ver a potência dela. Olha só, galera. Isso daqui vai empurrar nosso barquinho pra caramba, hein? Vamos aumentar agora um pouquinho a tensão para ver como que ela melhora. De 12 volts vamos colocar 16. Ah, mas não vai queimar, Marlon? Só queima se ficar ligado muito tempo. Pouquinho tempo não tem problema. Nossa, bem mais forte. Se vocês pudessem sentir a força que ela tá me empurrando, ó, eu acho que o nosso barquinho vai voar. Vamos ver, né? Depende do tamanho, do peso do nosso barquinho, que eu ainda não sei. Agora eu preciso pensar em como eu vou fazer a estrutura do nosso barquinho. Eu quero fazer algo mais profissional do que eu fazia quando eu era criança, né? Quando eu era criança eu usava bandejinha de fruta ou de carne, aquelas de isopor, e até que ficava legal, dava para se divertir. Mas agora nós temos que fazer algo que seja maior, mais resistente, que não entre água dentro para não danificar os nossos componentes eletrônicos nem o motor, né? Daria para fazer com cano de PVC grosso, sabe? Cortar ele no meio e ir moldando com soprador térmico. Também daria para fazer com isopor, mas isopor faz aquela sujeira dentro de casa e tal. Então eu pensei em a gente utilizar o bom e velho arame, aquele que permite que fuscas percorram sua viagem tranquilamente sem dar nenhum problema mecânico. A ideia é o seguinte, é fazer uma estrutura de arame que vai ser bem leve e depois preencher ela com cola quente. E se não der certo de preencher ela com cola quente, nós vamos utilizar Durepox para ver no que dá, né? Uma resina epóxi. Isso vai nos garantir uma estrutura leve e bem firme. Creio que também vai ficar bem resistente, bem à prova d'água, que isso é muito importante. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar parte da estrutura, vou desenhar um segmento do barquinho num pedaço de madeira. Essa daqui é a marcação de um dos segmentos da estrutura do barco. Então ela vai ter este formato aqui. Esse daqui é o fundo do nosso barco. Eu fiz ele triangular para imitar os barcos que existem, né? Por algum motivo ele deve cortar a água melhor, garantir que ele vai mais reto e não ficar deslizando em cima da água. Então aqui nós temos 6 centímetros, essa haste. Daqui aqui nós temos 14 centímetros. E daqui até aqui 2,5 centímetros. Então é facinho de você reproduzir aí. Agora eu vou pregar uns pregos para facilitar dobrar o arame. Olha só meu martelo, ó. Todo torto, o bichinho todo arregaçado, coitado. Por que a ponta do arame sempre some? Talvez a parte mais difícil seja deixar o arame reto, porque ele sai do rolo tudo torto. E é justamente por isso que nós escolhemos este arame fino. Não se engane, depois de soldado na estrutura vai ficar muito forte. Soldado, Marlon? Isso mesmo, nós vamos soldar com estanho, porque esse arame dá liga com o estanho, né? O estanho pega nele, é um arame galvanizado. Agora eu vou colocar aqui na forma, vou fazendo as dobras. Talvez quando você for fazer as dobras, devido ao arame ser muito fino, fique difícil de fazer aqui, ele cria uma barriga, então você aperta desse jeito, ó. Eu acabei de fazer 5 peças como essa daqui, já está entortadinho, já dá para ter uma noção, né, de como vai ficar a traseira do nosso barco. E agora eu preciso dobrar um arame, não sei, para emendar uma peça na outra,
de forma a emendar essas duas juntas, né? E formar o biquinho do nosso barco, né? Aquele bico que vai subindo, indo e afunilando. Em vez de cortar 2 arames para soldar aqui e aqui, eu vou só fazer um U, porque dele já fica como se fosse um arame só, né? Daí facilita a minha vida. Para fazer do mesmo diâmetro, que é 14 centímetros, nós vamos mais ou menos centralizar esse arame que eu desentortei e puxar com força assim. Beleza, vou fazer mais um desse. Uma dica antes de você soldar os arames. Pegue um pedacinho de fio, esse aqui é um fio de cobre 0,5 mm, decape ele e retire os fiozinhos de cobre separados que tem dentro dele. Tem que ser um fio flexível e não rígido. Depois, com esses fiozinhos, você vai conseguir enrolar um arame no outro. O cobre pega bastante estanho, então ele vai meio que amarrar e fazer o estanho grudar muito melhor no arame. Isso também vai facilitar para você que está sozinho e não tem ninguém para segurar o arame, pois o próprio fio de cobre vai segurar o arame. Deixa eu te dar uma ideia bem legal. Em vez de você soldar com estanho os arames, você pode usar um dos projetos que nós fizemos aqui no canal, que é a solda ponto e que está aparecendo aqui no izinho. Imagina aí soldando com a solda ponto bem bonitinho os arames, coloca uma em cima da outra e pá, bate, solda na hora. Inclusive eu demonstrei como soldar os mesmos arames que nós utilizamos aqui no barquinho lá naquele vídeo. Bem legal, né? Ah, e se tiver algum ângulo que o barquinho não entra porque a abertura é pouca, você pode puxar os cabos com os terminais de cobre para soldar de uma forma mais versátil, mais prática. Fica a dica. Agora nós vamos pegar o U e soldar com estanho aqui nesta ponta e aqui nesta ponta também. Vamos pôr agora o último segmento, né? Considerando que esse é o primeiro, aqui. Já vamos pôr o último para nós podermos dividir os outros 3 que faltam certinho aqui do meio, de uma forma bem simétrica. Olha só como que tá ficando. Agora nós vamos ter que usar esses arames para fazer uma espécie de bico do nosso barquinho, que ainda precisa ser desentortado um pouquinho, e eu vou soldar muito mais arames aqui para diminuir essa abertura para que a gente consiga passar cola quente e moldar em torno do nosso barco. Eu peguei a ponta do barquinho aqui, ó, fiz uma curvinha legal, ó, nesse sentido, e aqui também. Aí eu tô enrolando uma na outra para ficar bem resistente na hora de soldar. Que merda. Cuidem para não furar seus próprios dedos aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse arame na parte de baixo do nosso barquinho. Vou achar uma curva bem legal para ele, depois eu vou colocar aqui e começar a enrolar. Agora o que basicamente nós vamos fazer é pegar mais arame. E primeiro nós vamos traçar uma linha no centro aqui, ó, dessa forma, para dar uma reforçada. Depois vamos colocando aqui, né, soldando várias linhas ao longo do barquinho. Olha só como que ficou massa, galera. Ela não fica perfeitamente alinhada, pô, mas fala a verdade, pro negócio feito no arame, tá muito massa. Isso aqui já merece um gostei bem grande aí embaixo e um se inscrever se você já não é inscrito, não acha? Cara, companheira, creio que para essa batalha você não será pai. Vamos chamar reforços. A ideia aqui é passar a cola quente de forma a meio que espalhar e criar uma camada fina, por mais que imperfeita, para que crie uma estrutura para a próxima camada, que vai ser uma camada para tapar os buracos, né? Então vamos tentar. Quem disse que ia ser fácil, né? Eu acho que eu vou percorrer o fio com cola quente, esperar secar, daí nós vemos o que vira. Agora que secou um pouquinho, só um pouquinho, ainda tá um pouco grudento, vamos fazer uma camada ao lado aqui. Vou tentar passar uma fita pro lado de dentro, para ver se a gente consegue evitar um desperdício de cola, que tá ficando uma camada bem grossa. Mas vocês já viram que já tá dando certo, né? Daria pra vedar o bar. Isso aqui é só para tentar evitar um desperdício. Vou dizer que atrapalha, não atrapalha, né? Se bem que o buraco já tá fechado, né, meu filho? Assim é fácil. Cuidem para não queimar a mão, hein, galera? Usem luvas, óculos na hora de cortar o arame é importante. Agora sim! Eu acabei de colocar cola quente em toda a parte de baixo do nosso barco. Olha só que grande merda. É nada.
Ficou legal, galera. A ideia aqui é o seguinte: a cola quente ela vai ser ótima, ela é resistente pra caramba com relação à água, certo? Só que do jeito que a gente aplicou aqui, de pouco em pouco, ela fica toda com ressaltos, não fica uniformemente espalhada. Nós temos dois problemas com isso. O primeiro é que pode infiltrar água. E o segundo é que vai gerar muito atrito com a água, diminuindo a velocidade do nosso barco. O ideal é que seja bem lisinho, com coeficiente de atrito bem baixo. Então, para solucionar esse problema, nós vamos colocar fita, né? Já estávamos colocando fita aqui desde o começo, para a nossa cola quente não cair para o outro lado. Vamos reforçar com mais uma camada de fita e com um soprador térmico, creio que também vai funcionar com secador de cabelo, só vai demorar um pouco mais. Nós vamos esquentar a superfície. Dessa forma ela vai derreter e a gravidade vai moldar ela, deixando ela bem planinha e bem uniforme, para que não fique bolhas nem furos que a gente esqueceu de passar no meio. Eu já passei ar neste ponto aqui, ar quente. Vocês podem ver que ficou bem mais liso, não fica perfeito, mas fica bem melhor. Então a diferença é muito grande. Bem melhor agora, hein? Olha só, tá lisinho. Aqui tá mais amarelo porque é uma cola quente que ficou dentro da máquina e provavelmente a máquina ficou ligada e deu uma meio que queimada nela, uma escurecida. Só que olha a diferença, bem mais lisinho agora. Nós terminamos de passar cola quente no nosso barquinho e olha só como que ficou, galera. Eu utilizei mais ou menos 11 bastões de cola quente, o que não dá muito cola quente, vai dar uns 15 reais de cola quente. Não é caro pela estrutura que nós fizemos, que vai ficar bem à prova d'água. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar no tanque aqui com água e ver se tem algum furo. Se tiver algum furinho que sobrou ali, é só passar cola quente e tá pronto. E vamos ver se ele boia também. Ah, galera, ó, boia certinho. Caramba! Olha só aqui no fundo, é importante saber até onde a água chega, porque ela tá chegando bem no comecinho aqui, ó, nesse segundo araminho. Quando tiver peso, vai afundar mais, obviamente. E aqui que vai ficar posicionado o nosso motor. Dessa forma, só que dentro do barquinho. Aí o que acontece? O turbo tem que ficar dentro da água. Então nós vamos fazer um furo aqui e outro furo aqui para poder fazer o nosso a nossa bombinha entrar desse jeito e ela fica protegida da água e só a tubulação fica para fora. Eu vou colocar algum peso em cima do barquinho e deixar com peso para ver se tá entrando água em outras partes. Então eu vou quase afundar ele todo. Ó, galera, achei um vazamentinho aqui numa lateral. Então eu já sei onde é, vou marcar e vou lá resolver. Já tampei aquele furo e agora eu tô fazendo um teste de estanqueamento, né? Para saber se tá entrando água. Não tá. E também tô fazendo um teste de peso. Olha só quanta coisa que eu coloquei aqui em cima do barquinho. São 3 detergentes, não, na verdade são 4 detergentes. Um não tá totalmente cheio. Uma escova e mais a bombinha de água. A água não tá na borda do barco, ela tá no nível que ainda dá para navegar, né? Sem entrar água dentro. Daria para pôr mais peso, mas aí ia quase entrar dentro e daí não ia dar para navegar assim, né? Muito perigoso. Então agora eu vou pôr na balança e ver quantos quilos o nosso barco suporta. Primeiro o detergente, segundo, terceiro, quarto e mais a bombinha d'água. 2 kg, 131 gramas, nosso barquinho aguenta. É muito peso. Agora nós precisamos posicionar nossa bombinha d'água de forma que a saída de água, que é essa, né? Porque ela suga por aqui e solta por aqui, fique no centro. Então nós vamos ter que fazer um furo aqui dentro, aqui no chão do nosso barco e na lateral, para poder encaixar nossa bomba. Só que tem um pequeno probleminha. Para deixar a saída no centro, a entrada de água vai dar bem em cima do arame, ó. Perceba, saída no centro, eu tenho que fazer o furo da entrada aqui em cima. Talvez a gente tenha que cortar esse arame. Eu vou tentar fazer o furo um pouquinho do lado, que ficar um pouquinho torto, não tem problema também, que a gente corrige a posição no leme. Nós temos aqui mais ou menos 7 milímetros e aqui também 7 milímetros. Nossa bombinha entra. Agora a grande questão é acertar esse furo lateral aqui. Eu vou mais ou menos posicionar ela assim. Aqui eu consigo ver a sombra um pouco mais abaixo. Ainda bem que o silicone é flexível, daí dá para encaixar. Agora nós vamos passar silicone aqui e silicone aqui para evitar de entrar água. Já tá coladinho, bem fundido. Aqui também, fundido, tá legal? Fundido, eu disse.
Passei bastante cola por dentro da bomba, pra quê? Porque ela dá uns tranquinhos na hora de girar, e eu não quero que ela solte ou que froche a cola, então eu passei bastante cola e colei aqui também. Vamos lá no tanque para conferir a potência disso aqui. E para testar a potência do nosso barquinho, vamos começar com 12 volts. Vamos ver. Primeira coisa, vou desconectar os cabos da fonte e ligar aqui certinho, ó. Positivo, negativo. Pela aceleração vai dar pra gente ter uma noção da potência. Aqui não tem muito lugar para ele correr, mas pela aceleração já vai dar para saber. Vamos ver. Nossa! Ó! Caramba! Será que vai ficar bom, galera? Se vocês pudessem sentir a força na qual ele tá me empurrando aqui. É claro que vai ter a bateria, os circuitos dentro vai pesar um pouco mais, mas mesmo assim eu acredito que ele vai ser rápido. Deixa aí também nos comentários o que você acha. Rápido, devagar. Neste momento nós vamos fazer o leme do nosso barquinho. O leme é que permite o barco fazer curvas, né, virar para um lado para o outro. E o ideal é que ele fique no meio da nossa propulsão, para que ele não use só a água que está passando para virar, mas sim a água que sai da propulsão. Assim ele consegue fazer curvas mais rápido. E para poder virar o leme nós vamos utilizar um servomotor colado mais ou menos aqui, só que virado, ó. E daí nós vamos usar palitos de picolé para fazer uma tabuinha mais reta para poder ele virar e ficar dentro da água. Assim, o nosso servomotor fica em cima, aqui em cima onde não pega água, ou seja, fica protegido da água, enquanto o leme de madeira desce até lá embaixo para encostar na água. Um servomotor é basicamente um motor com uma caixa de redução que tem muito torque, muita força, e você pode escolher a posição que ele fica. Tem servos que giram 180 graus e tem servos que giram 360. Então, se eu quiser escolher 180 graus, ele vai lá, opa, vai para 180 graus, 90, 91, 92. Então eu consigo escolher a posição dele com muita precisão. E a gente só controla ele a partir desses três fiozinhos. Negativo marrom, positivo vermelho e esse laranja barra amarelo é o sinal. A primeira coisa que nós vamos fazer é o suporte para fixar o servo no barquinho. E para isso basta colar 8 palitinhos de picolé desse menor, um em cima do outro. Agora vamos posicionar o servo dessa forma nos palitos, um pouquinho mais para a direita aqui dos palitos, do centro, marca o centro, traz um pouquinho mais para a direita, coisa de uns 5 milímetros, e daí você marca o local dos furos. Utilizando uma broca de 4 milímetros, vamos fazer 2 furos aqui nos nossos palitos. Se vocês repararem, o servo tem bem no meio um ressaltozinho que nós vamos ter que fazer no nosso palito também. Daqui é para o nosso servo encaixar certinho sem ficar torto. Você vai precisar de 2 parafusinhos como esse, com 2 porquinhas cada para prender o servo. Esses parafusos têm 50 mm de comprimento por 4 mm de espessura. A ideia é a seguinte, é colocar os palitos bem aqui na borda, né, dar uma alinhada nessa borda, colocar os parafusos e daí parafusar o servo assim. E daí ele vai ficar bem fixo para conseguir movimentar o nosso leme. Para fazer nosso leme nós vamos utilizar 3 palitinhos de picolé também e vamos marcar 8 centímetros nos 3. Aí vamos cortá-los bem na marca. A partir daí vamos colar um do lado do outro, dessa forma aqui, utilizando cola instantânea. Para deixar bem reforçado, vamos colar um pedacinho dessa forma aqui, ó. Agora só vamos segurar o nosso servo aqui temporariamente e o borne dele tem que estar ajustado dessa forma. Ele gira 180 graus, então nós temos que conseguir girar 90 graus para cá e 90 graus, ó, a partir daqui para cá, para que o nosso barquinho possa virar para os dois lados. Então se o seu servo não estiver virando 90 graus para cada lado, estiver virando só um pouquinho para um lado e muito para o outro, o que você faz? Você solta esse parafusinho aqui do borne, retira o borne e coloca o borne na posição que gire 90 graus para cada lado. Para ficar mais fácil, basta girar ele tudo para um lado. Olha lá, não ficou em 90. Tira o borne, coloca. Pronto. Agora ele está em 90, voltou para 0, menos 90. Certinho. Neste ponto nós já podemos fixar o nosso servo motor. Eu tinha dito 2 porquinhas por parafuso, mas na verdade é só uma, tá? Em vez de usar este borne aqui, nós vamos utilizar esse que vem junto com o servo, porque esse tem mais área de contato para a gente poder colar o nosso leme. Primeiro eu vou lixar tudo ele para que a cola possa se aderir
com muito mais força, né? Tem onde pegar. Aqui nós temos um porém. Nós temos que colocar o borne no servo e daí parafusar ele para depois colar o nosso leme em cima. Por quê? Porque nós não vamos conseguir, depois de colar do leme no borne, parafusar esse parafuso, que é importante para que o nosso leme não solte em plena navegação. Vamos parafusar o parafusinho. Por primeiro eu vou colar utilizando cola instantânea. E agora eu vou reforçar utilizando cola quente. E olha só como que ficou o leme do nosso barquinho. Fala a verdade, ficou massa, né? Achei que ficou bem reforçada a estrutura, ó, com esse palito amarrado. E se você quiser tirar o leme para dar manutenção, é só soltar aqui. Eu tô doido para ver como que esse barquinho vai ficar na água. Eu tô prevendo um pequeno probleminha. Aqui é onde suga a água do nosso barquinho, certo? Mas ele pode sugar sujeira se tiver em algum rio mais sujo, né? Então nós temos que fazer um pequeno filtro. O filtro tem que ser fechadinho a ponto de não deixar entrar sujeira para travar a nossa bomba, mas também não tão fechado a ponto de não deixar entrar água, senão vai tirar a potência do nosso barco. Eu vou pegar uma broca de 7 centímetros de diâmetro, que é o mesmo diâmetro da entrada de água da nossa bomba. Vou pegar um pedaço de arame e vou enrolar, como se fosse uma espécie de molinha. Agora eu vou apertar para deixar ela bem fechadinha e deixar um pedaço de arame sobrando. Vou pegar uma chave Phillips um pouquinho mais fina do que minha broca e vou continuar enrolando. Ficou assim. Agora eu vou dar um jeito de fechar, como se fosse afunilando a nossa molinha. Não tá aquelas coisas, mas vai ser um bom filtro e melhor, ajustável ainda. Você pode esticar ou apertar mais para abrir ou fechar. Agora basta colar o nosso filtro aqui na pontinha. Agora quando eu vou colocar o barquinho no chão, ó, ele pode estragar o nosso filtro que fizemos. Então, basicamente eu só vou pegar 4 palitos e de 2 em 2 fazer umas cruzinhas assim, para sustentar o nosso barco, para manter ele fora do chão. E depois eu coloco um apoio lateral de alguma forma assim, ó. Agora podemos mexer no nosso barco. Agora nós vamos começar a parte eletrônica e de programação. E adivinhe com que nós vamos controlar o nosso barquinho. Isso mesmo, com o controle de Xbox. Utilizando esse sistema de controle sem fio que nós vamos utilizar, nós vamos conseguir um alcance de até 1 km. Isso mesmo, 1 km. Você vai poder mandar o barquinho até pro futuro, que ele vai chegar lá tranquilo e ainda vai te trazer umas coisas muito interessantes de lá, se você achar, né? E quem fica responsável por transmitir e também receber os dados é esse transceptor aqui, o NRF24L01, que é o mesmo que nós utilizamos no Handler, que é um robô esteira que nós ensinamos a montar aqui no canal. Nós vamos utilizar toda a parte eletrônica dele. O Arduino Mega no receptor, a Shield Monster para controlar os motores, fazer a reversão e o controle PWM, ou seja, a gente vai conseguir acelerar e bem devagarzinho com o nosso barquinho. Depois a gente vai bem rápido, a gente pode virar pouco, virar muito, vai ser um controle muito legal. E toda essa eletrônica e programação tá muito, mas muito bem explicada. São vídeos bem completos, galera, lá na série do Handler, que eu tô deixando aqui no izinho para você entender todo o circuito elétrico. Lá tem o desenho certinho de como ligar os fios um no outro, tem a explicação completa da programação, que nem eu já disse. Então, para você aprender a programação que nós vamos utilizar aqui no barquinho, não tem desculpa. Você gosta? Vá lá assistir os vídeos, treina bastante que você vai conseguir. Lá, como eu já disse, tá explicado certinho toda a parte eletrônica, como ligar os fiozinhos, e também a programação, que vai ser a mesma coisa para o barquinho. Nós vamos reaproveitar aquela programação. Nós também vamos utilizar a mesma bateria que nós utilizamos no Handler. A única diferença é que a gente vai deixar ela um pouquinho menor para não ficar tão pesada para o nosso barquinho. O nosso barquinho consegue levar ela. Ela tem 700 gramas e o nosso barquinho aguenta 2 kg, cento e pouco aí. Mas para não ficar tão pesado e a gente conseguir velocidades maiores, eu vou tirar 2 células de cada conjunto em paralelo. O que eu vou fazer com a bateria é simples. Eu só vou tirar essas presilhas de proteção. Aí você tá vendo que aqui existem 3 conjuntos de baterias em paralelo. Primeiro, segundo e o terceiro. Eu vou tirar 2 dessas últimas células porque aqui estão soldados os cabos. A nossa bateria ainda vai continuar com 12,6 volts, porém nós vamos diminuir um pouco a capacidade, ou seja, o quanto ela vai durar. Só isso. Agora removemos 2 células de cada. Ficou assim então, 4 baterias em paralelo e 3 conjuntos em série dessas 4 baterias em paralelo. É a mesma ligação do Handler, então basta conferir lá no vídeo como que eu fiz essas ligações.
Só vou dar o acabamento aqui nessas pontinhas e isolar muito bem para nós não termos problema. Então agora eu vou dar uma organizada nos componentes internos, colocar a antena aqui bem colocadinho. Depois na água eu vejo qual que é a melhor distribuição, se é pôr a bateria mais para trás, mais para frente, enfim. Vamos ver depois como fica o nivelamento. Também vou soldar os fios da Monster Shield até o motor. Para alimentar o servomotor com 5 volts, eu vou ligar somente em uma das células que tem 4.2 para alimentar o nosso servo, vai funcionar. E o fio do sinal eu vou ligar no pino 3, assim como no handler. Terminei já a parte eletrônica e também fiz o upload do código para os dois Arduinos. Então aqui ó, ele já está virando, o leme vira para um lado, você vira o quanto quiser, ó, o outro. Aqui no R2 você acelera, se quiser acelerar só um pouquinho, se quiser acelerar bastante. Tempo de resposta é ótimo, você pode acelerar e virar normalmente, né? Muito show, galera. Então bora lá pro Rio testar esse negócio que eu tô super ansioso. Estamos aqui no Parque Malve de Jaraguá do Sul, que disponibiliza esse lago enorme pra gente poder testar o nosso barquinho. Basicamente nós só temos que ligar a bateria. A bateria vai ficar mais ou menos nessa posição, porque senão a traseira do barquinho afunda muito. E eu não quero isso na hora de navegar, principalmente quando ele acelera. A traseira tende a afundar mais, que nem uma lancha mesmo. Então nós vamos colocar na água, regular certinho os componentes internos, e daí a gente vai ver se esse barquinho vai ser rápido, vai ser devagar, e se ele vai navegar bem, né? Que os controles tem que ser mais macios, tem que ser... Você não vai afundar, de modo geral. Conectando a bateria. Também temos que conectar a bateria do controle. Vamos ver se o barquinho recebeu o sinal. Já recebeu, ó. E agora, vamos controlar ele. Moleque, ele atravessou o rio inteiro. Fizemos o barquinho atravessar o rio, galera. Tá muito bom ainda, hein? Eu acho que vale um gostei embaixo no vídeo. E se quiser mais projetos loucos como esse, é só se inscrever no nosso canal.